Nesses dias eu tenho sido muito inquietada pelo Espírito de Deus, né? Por orar pela igreja, por orar por nós. Eu já tenho visitado alguns discipulados. Quais foram os discipulados que eu já fui? Quais? Alguns, né? Já fui em alguns e estou com o propósito de ir em todos, até eu tirar férias. Discipulado das minhas discípulas. Né? E ali a gente está tendo um tempo gostoso de conversar um pouquinho. Qual que é o motivo? O motivo é justamente nos aproximarmos, né? Nós, a cada dia que passa, nós estamos envolvidos numa obra de um alcance maior. Quantos podem dar glória a Deus? Eu acho tão bom vir para a reunião com vocês, reunir, estar junto. Pensar que a Igreja Videira começou na minha casa, na garagem da minha casa, né? Ali com poucos irmãos. O máximo que nós chegamos ali foi 50. Foi o dia que nós falamos, não, agora nós vamos ter que comprar umas cadeiras, porque eu não tenho 50 cadeiras. Né? E depois Deus fez tanto. Uma obra em Goiânia, em Goiás, no Brasil, e hoje nós estamos nas nações. Né? E nós também acompanhamos, eu, pastor Naor, além da Igreja Videira, aqui do Bueno, nós acompanhamos o estado de Goiás, são mais de 100 igrejas que nós acompanhamos pela graça de Deus. Amém? Que nós ali supervisionamos, cuidamos através do discipulado, né, do acompanhamento pastoral. E nós estamos também agora, além do estado de Goiás, esse ano nós vamos pregar nas 5 conferências do Brasil. Quantos foram em Brasília aqui? Foi uma bênção? Foi uma bênção. Então, essa semana nós estamos indo para o Rio de Janeiro. Né? Eu estou ali indo, vou pregar ali, nossa conferência da região Sudeste. Então, até o final do ano, nós vamos em todas as 5 regiões. Amém? Vamos pisar o pé em cada região do nosso país. E vamos declarar que é do Senhor. Firmar as estacas e alargar as tendas. Mas também uma novidade. Uma novidade. Nós agora estamos acompanhando nações. Amém? Então, quando eu falo nós, é porque você também está. Tudo que eu faço, você está fazendo comigo. Amém? Então, nós assumimos, nós vamos acompanhar agora, né, o país de Angola, na África. Então, nós já, além da igreja, ali, local, tem uma supervisão de muitas igrejas. Nós vamos lá em setembro, e eu vou mandar um vídeo de lá para você. Vou lembrar de você lá. Amém? Nós vamos pisar o pé naquela terra e vamos levar o que Deus tem nos dado para aquele lugar. Deus já tem feito muito, né? A Cíntia, a esposa do pastor. Então, a partir do momento que nós acompanhamos nessa obra tão grande, é lógico que, às vezes, a gente tem que se distanciar um pouco e viajar mais, né? Mas estamos sempre aqui nos domingos, o Domingo Kids, à medida do possível, nos encontros. Então, eu estou visitando os discipulados justamente para estreitar, estar perto, para ouvir cada uma das discipuladoras, e vou chegar até na última ainda, vou lá te visitar. Amém? Enquanto o Senhor me der graça, eu vou fazer isso. Mas olha para cá. Juntamente com esse propósito no coração que nós colocamos, que eu coloquei de estar nos discipulados, o Senhor tem compartilhado comigo uma palavra sobre esse tema, né, da unidade. Por quê? Porque a unidade, olha para cá, a unidade, essa palavra, ela é muito poderosa, ela tem um significado muito importante na nossa vida. Nós precisamos caminhar juntos como igreja, sabendo o que nós estamos fazendo. O que nós estamos fazendo? O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo na célula toda semana? O que você está fazendo no discipulado? Você está edificando o corpo. Fala comigo, edificando o corpo de Cristo. Amém? Você tem consciência disso? Que você está, né, edificando o corpo de Cristo. Agora, nós precisamos saber de que maneira que nós vamos fazer isso. Como que nós vamos edificar? Porque um corpo, eu posso falar assim, gente, vou fechar essa porta. Mão, vai lá e fecha. Minha mão vai lá fechar? Vai? Não, sozinha não. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá, levar minha mão, né? O meu corpo inteirinho coopera. Para quê? Para o membro funcionar. Aí eu falo, já fechei, agora eu vou voltar para lá. E meu pé volta sozinho? Tchau, pé, vai lá. Não,
eu tenho que fazer assim, ó. Todo mundo, a cabeça, o braço, o tronco, tudo traz o pé para o lugar. Quantos estão me entendendo? Eu preciso de você ter muita atenção, porque essa palavra, ela vai destravar algo espiritual na sua vida, na minha vida e na vida da igreja nesta noite. Se você tem a consciência do que você está fazendo, de que obra é essa, da maneira correta, no final dessa palavra, você vai concordar comigo que há uma bênção de Deus reservada, separada para cada um de nós. Para quem? Para quem anda na unidade. Porque nós vivemos em dias, queridas, que é impressionante. Né? Você vê, amém, pela internet. Nós estamos usando, né, tudo isso, canal, né, Instagram, nos aderimos, porque até a pastora Márcia, pastor Luiz aderiu ao Instagram, amém? Foi. Deus tem falado comigo. Se existe, se é o meio atual, eu vou entrar. Porque eu vou abençoar. Mas eu vou entrar para abençoar. Mas toma muito cuidado. Muito cuidado, porque às vezes também você se envolve ali, às vezes com mensagens. Sabe, hoje em dia há um espírito, infelizmente, né, às vezes que percorre, né, onde estimula muito, não é, a autoajuda. Não é a ajuda do alto, é a autoajuda. Né? Você pode, você consegue, é a sua força, sabe, o seu esforço. E essa mensagem ela é completamente contrária à palavra que Deus tem nos dado como um alimento e como um banquete, que é a palavra da graça. Sabe, nós precisamos nesses dias compreender o que é unidade, o que é ser um, o que é eu andar junto com a minha irmã. A igreja, ela não é uma empresa. Misericórdia. Você não é um empregado, está numa empresa, você é um servo, eu sou uma serva, juntamente com você. A igreja não é um organismo, não é uma organização, ela é um organismo. Fala comigo, a igreja não é uma organização, é um organismo. A igreja é o corpo de Cristo, o corpo que se move, o corpo que anda, o corpo que tem a compaixão, o corpo de Cristo que estende a mão, o corpo de Cristo que abraça, o corpo de Cristo que vai até onde o perdido está, que abraça umas às outras, que chora com os que choram, que se alegra com os que se alegram. Isso é corpo de Cristo. Você faz parte do corpo de Cristo. Sabe, então, embora nós, como igreja, precisamos nos reunir com horário marcado, o bom era igual Jesus, os discípulos, né? Você vê lá na Bíblia falando reunião de discipulado, quarta-feira, 8 horas da noite, na sala 2. Jesus marcava, lá no refeitório, então lá na sala de reuniões do edifício Videira. Pedro, João, Tiago, os discípulos. Está lá. Era assim? Não, ele andava com os discípulos, ele ia para o mar, né? Jogava a rede, pescava os peixes. E ele ia para a montanha, multiplicava os pães. Aí ele ia lá para o rio, ele ia lá, né, para as sinagogas, e ele fazia tudo junto. Então Jesus, ele estava ali, ele vivia com os discípulos. Agora nós precisamos, por que nós precisamos de planejamento? Porque nós vivemos na cidade, século 21, temos filho, casa, trabalho, uma série de coisas. Agora o discipulado, não é? O nosso relacionamento definitivamente não pode ser calculista, não pode ser matemático, não pode ser pingo no i. O organismo se move. O discipulado é formado por mulheres que se movem, mulheres que se amam, mulheres que oram umas pelas outras, mulheres que pagam preço pelas outras, que se importam, que choram, que sorriem. Sábado passado eu fiz pamonhado com as minhas discípulas. Quem viu lá no Instagram? Quem viu? Você ficou com vontade de ir? Aposto. Todo mundo que me falou, ai, que vontade. Eu falei, pois é, você não é minha discípula. Se você fosse, você ia. Né? Então, olha só. Fomos fazer pamonha na chácara do meu irmão. Foi legal? Foi muito gostoso.
A gente brincou de imagem e ação. Ele está pedindo para a gente voltar. Quem sabe um dia a gente faz com os discipuladores, né? Lá, vamos combinar alguma coisa. Então é isso, o discipulado é isso agora. Definitivamente, essa unidade, ela não é, fruto de um relacionamento distante, não. Definitivamente, o discipulado não pode ser uma pauta de reunião que eu mando pelo WhatsApp. Esses dias eu fui visitar uma das reuniões, uma irmã falou, uma discipuladora, a pastora, quando muda, assim, às vezes elas sentem diferença, porque elas falam, nossa, o discipulado que eu estava, a reunião mandava, era por e-mail, era pelo WhatsApp. Eu falei, aonde? Porque eu nunca fiz isso. Eventualmente, a gente manda um recado ou outro, lógico, não é verdade? Mas o discipulado não pode ser uma mensagem pelo WhatsApp. Quantos dizem glória a Deus? Definitivamente, o discipulado não é uma pauta de uma reunião. O discipulado nem é uma reunião. O discipulado é vida. É eu andando com você, eu convivendo com você. Então, isso é vida. Olha o que a Bíblia fala em 1 Coríntios. Deixa eu ver aqui, vai dar certo, né? 1 Coríntios. Deixa eu ligar. Agora. Vê se deu aí. Fez o teste? 12, 27. Vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Fala comigo, membros desse corpo. Então, a Bíblia fala que nós somos os membros de um só corpo. É igual eu te falei, do mesmo jeito que a minha mão, olha para mim, não tem jeito de chegar ali naquele microfone sozinha, que o corpo precisa ir até lá e pegar. Você também é membro uns dos outros. É membro desse corpo. Então, quando o discipulado, quando uma irmã está passando por um problema no discipulado, todas se comovem com aquele problema, todas perguntam o que está acontecendo, todas oram, por quê? Porque nós somos um corpo, porque nós somos um organismo. Já viu, quando você está correndo, naquela sua casa, né, de um lado para o outro, você está lá e chuta um dedinho mindinho. O que acontece? Ai, o que você faz? Ai. O corpo inteiro vai lá. Por quê? Porque o seu menor dedinho faz parte do seu corpo. Ele é importante. E quando o menor dedo do seu corpo sente dor, todo o corpo sente também. Nós precisamos hoje avaliar à luz da palavra de Deus os nossos relacionamentos. Sabe, queridas, eu não posso te ensinar nada contrário, porque o que eu vivo é isso. Eu sou discipulada pela pastora Márcia há 29 anos. Eu me converti no ano de 1990. Esses dias eu estava na rádio. Quem estava na rádio no Dia dos Namorados? Escutando lá meu testemunho com o Naor. Dia dos Namorados, contando a nossa história. A gente estava contando. Convertemos em 90, casamos em 91. Né? Então, são 29 anos de relacionamento de discipulado que eu tenho com a pastora Márcia. E eu não sei ensinar um discipulado diferente. Um discipulado que se importa. Não é que tem problema, não tem dificuldade, não tem diferença, não. Lógico que tem. Porque Deus nos fez assim. Né? Deus nos fez assim. Deus nos fez diferentes. Agora, o verdadeiro amor, a verdadeira unidade, ela é provada nas diferenças, que se está tudo igual. Por que eu tenho que permanecer, aperfeiçoar? Fala comigo, aperfeiçoadas na unidade. Por que tem que ser aperfeiçoado? Porque não está perfeito. Porque não está completo. Nós vamos ver isso. Eu tive a curiosidade de ver uma pesquisa, né, ali aqui. Antes disso, a Bíblia fala em Marcos 14, 24. Então lhes diz, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Fala comigo, da nova aliança. Derramado em favor de muitos. Amém? Por que nós colocamos essa cruz? Ficou linda a nossa decoração, né? As irmãs estão de parabéns. Você vai subir nas escadas e já vai sentir unção, né? Ficou lindo. É para você. Porque você é importante. Amém? Então, lá na cruz, o Senhor fez o quê? Ele derramou o seu sangue. Amém?
E nesse sangue, esse sangue que ele derramou para quê? Para fazer uma aliança. Com quem? Comigo e com você. Te redimir, te salvar. Mas esse sangue não foi apenas para fazer uma aliança entre nós e Deus. Esse sangue foi para fazer uma aliança entre nós. Não é isso? No dia da ceia você fala, eu tenho uma aliança com você. Que aliança? Você tem um contrato? Aliança é um contrato que se você não cumprir com as cláusulas, eu encerro ali e vou para o outro? Não, aliança não é contrato. Fala comigo, aliança não é contrato. Aliança é um relacionamento de amor. Então nós nos movemos nessa aliança, né? Porque baseado no quê? Baseado nesse sangue que foi derramado, esse sangue que percorre o meu corpo, as minhas veias, naturais, espirituais. Eu creio que o sangue que corre na minha veia é o mesmo sangue que corre na sua, é o sangue de Cristo. Perfeito. Amém. É o sangue que encobre multidão de pecados. É o sangue que fala da própria natureza de Deus. Eu estava falando para você sobre essa reportagem aqui da Veja, né? Que o tema era mulheres na chefia. Eu gosto dessas coisas. Mulheres na chefia. Mais de 70% das mulheres não gostam de ter outra mulher como chefe. Misericórdia. Olha o tanto de mulher que tem aqui. Ainda bem que não tem nenhuma chefe aqui, né? É só uma pesquisa, uma fonte para a gente compreender o espírito. Não gostam, mais de 70%. Por quê? Porque as mulheres são mais inflexíveis na liderança, são duras na queda. Você tem que ir para o Domingo Kids. Misericórdia. Você tem que ir para o encontro. Não. É um exemplo? Estou brincando. Mais competitivas umas com as outras. Mais propícias à inveja. Misericórdia. Menos transparentes e, por isso, menos leais. Agora, essa pesquisa é uma pesquisa mundana. Mas ela, muitas vezes, reflete o que muitas vezes nós vemos. Agora, eu preparando essa palavra, meditando nisso, realmente Deus trouxe luz. Por quê? Porque definitivamente é uma pesquisa com pessoas que não conhecem a Cristo, que não foram unidas lá na cruz pela aliança do sangue de Jesus. Mas nós somos. Você e eu somos novas criaturas. Você e eu nascemos de novo. Fomos lavados pelo sangue de Jesus. O nosso espírito, ele nasceu de novo. A nossa alma está sendo transformada a cada dia. Sabe, o nosso coração, ele foi novo. O sangue que corre nas nossas veias, que não corre nas veias daquelas mulheres, né, que declararam aquilo ali, é o sangue da nova aliança, que traduz o caráter de Cristo, que traduz a natureza de Deus. Então, se o sangue de Jesus foi derramado na cruz por mim e por você, se é Ele que nos move, então é a natureza de Deus que está em nós. É o sangue de Jesus que percorre nas nossas veias, que liga a cabeça ao pé, as mãos ao tronco, à perna, que liga você umas às outras. Esse é o sangue de Jesus. E esse sangue, ele fala da natureza de Deus, e é a mesma natureza que está em nós. Então, a Bíblia fala que se nós nascemos de novo, as coisas passadas ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo. Então, o sangue que corre na sua veia, que corre na sua vida, é a natureza, o sangue da natureza de Deus, que é perdoador, que anda segundo a milha, não é? É a natureza de Deus que ama, que submete, que serve, que honra. Jesus, a Bíblia fala em Filipenses, que sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou. Ele precisava ter vindo do mundo, irmãos, morrer na cruz. Ele precisava ter deixado da sua divindade, né, a nascer como um bebê. Não, mas a Bíblia fala que isso tudo foi para nos dar um exemplo. Isso tudo foi para falar que, do mesmo jeito que ele serviu, se humilhou, lá em Filipenses 4, ele veio como homem, como servo, a si mesmo se humilhou. Né, foi lá no inferno, voltou. A Bíblia fala que ele tomou uma morte de cruz. Lá naquela cruz, ele foi humilhado, né? Ele foi abandonado, ele foi traído. A Bíblia fala que então, depois disso tudo,
aquela natureza de se humilhar, sabe o que aconteceu? Porque ele se humilhou. O final do versículo é: por esse mesmo nome, todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. É por isso que os evangelhos falam que todo aquele que se humilha será exaltado, mas todo aquele que se exalta será humilhado, porque é o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo humilha, se for necessário, sabe? Então nós somos mulheres que precisamos definitivamente nos apropriar dessa natureza de Deus, que andam umas com as outras, mas que andam de acordo com a natureza desse Deus que está em nós, que perdoa, que anda segundo a milha, que submete, que compartilha as lutas, que é transparente. Né? Se o mundo, as mulheres não são transparentes, pois na igreja as mulheres são transparentes, porque elas dependem de Deus, elas dependem umas das outras. Você acha que eu faço o que eu quero da minha vida? Não faço porque eu dependo do meu marido, mas eu dependo da pastora Márcia. Não tomo decisões importantes na minha vida sem perguntar para ela. Não tomo decisões importantes, não faço a minha agenda. Eu primeiro pego o telefone: pastora, o que você acha? Nunca. Sabe por quê? Porque eu tenho temor de Deus. Porque o Espírito de Deus é aquele que se humilha, é aquele que submete. É esse Espírito que está em Cristo. Deixa eu te falar, a bênção de Deus está nisso. A bênção de Deus está nesse coração. Amém? A Bíblia fala, né, então, que o Senhor nos uniu como mulheres que tem esse Espírito, que tem só um Espírito, o Espírito de Cristo entre nós. Amém, irmãs? Então, nós precisamos definitivamente avaliar, deixar a luz de Deus. Será que nós temos agido assim? Será que no discipulado nós temos nos humilhado? Será que nós temos sido Será que nós temos compartilhado? Ou temos sido independentes? Você briga com seu marido, ele sai de casa, acontece alguma coisa, depois de um mês a sua discipuladora fica sabendo. Você está com um problema com a criação do seu filho, alguma coisa assim, você fala para todo mundo, menos para a sua pastora. Sabe, é tempo de nós voltarmos. É tempo de nós nos juntarmos, porque há uma bênção de Deus liberada para quem anda em unidade. Há uma bênção reservada para quem anda em unidade. A palavra do Senhor fala, né, em João 17,4 aqui, que o Senhor confiou uma bênção, uma obra para nós. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Olha, há uma obra que o Senhor confiou, que Deus confiou em Jesus para fazer. Mas também há uma obra que o Senhor confiou em você, para você fazer. Consumando a obra que me confiaste para fazer. Você crê que a obra que você está fazendo foi o Senhor que confiou em você? Amém? Então nós somos mulheres que foram juntadas, que foram unidas em aliança para fazer uma obra que o Senhor nos confiou. O que o Senhor nos confiou? 900 crianças por domingo kids aqui para serem tocadas pelo poder de Deus, pela unção de Deus, pela palavra de Deus. O que Deus tem nos confiado? 600 células o Senhor tem nos confiado. O Senhor tem nos confiado 6.000 crianças nas células, nas escolas, nos orfanatos. Quantos podem dar glória a Deus? Então o Senhor diz que há uma obra que Ele nos confiou fazer, mas Deus não vai confiar a obra nas mãos de quem não anda em unidade. Por quê? Porque é algo sério. Nós estamos lidando com crianças. Estamos lidando com a parte mais frágil do rebanho. Precisamos guardar. E por isso também nós precisamos ter uma rede, né? Não apenas de nome, mas uma rede entrelaçada com laços de amor. Porque esse amor vai chegar até elas. Amém? E a Bíblia também fala o seguinte, que Jesus faz uma oração. E essa oração tem sido a minha. Já há quase um mês. João 17:11. Qual que foi a oração de Jesus? Está ali. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Eu tenho orado por você, já tem mais ou menos 20 dias, orado e jejuado. Ontem eu estava tão gripada, né? Tanta dor de garganta, eu falei, Senhor, como que eu vou dar conta de fazer reunião? E hoje eu falei, Senhor, eu preciso de um milagre. Sabe que eu creio que Deus me curou só para eu estar aqui. Só para eu compartilhar com você. Porque eu tenho orado por você.
Eu tenho feito a oração de Jesus, a minha oração. Senhor, Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que sejam um. Foi Deus que deu você para mim. Me entenda. Foi Deus que deu você, que juntou você comigo. Porque Deus é um Deus de propósito, amém? Deus, Ele tem seus propósitos. Eu não saí escolhendo, olhando, não. Deus vai lá e fala, junta essa, junta aquelas mulheres. Tá, porque isso aqui, sabe o que é isso? Isso aqui é propósito de Deus. Então, Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste. Jesus não estava orando pelo mundo. E nesse contexto ele fala, Pai, eles não são do mundo como também eu não sou. Então, Senhor, enquanto eles estão aqui no mundo, guarda eles. Jesus estava orando pelos discípulos, para que eles sejam um. Por quê? Porque corre o risco de eu andar do seu lado e não ser uma com você. Corre o risco de você estar em uma mesma reunião de discipulado, fazendo o mesmo Domingo Kids, indo no encontro e não estar sendo um. E essa unidade precisa ser aperfeiçoada. Mas aperfeiçoada onde? Na unidade, no amor de Deus. Amém? Então, olha, eu creio verdadeiramente. E lá, um pouquinho mais para frente, até o versículo 23, a palavra fala, santifica-os na verdade, Pai, a tua palavra é verdade, a fim de que todos sejam um, aperfeiçoados na unidade, para que elas creiam, para que o mundo conheça que tu me enviaste. E essa palavra aperfeiçoados na unidade é levar até o fim, sabia? No original é aperfeiçoados na unidade, é levados até o fim. Significa o quê? Que se você quer servir ao Senhor, nessa obra, nesse corpo, em unidade, que a nossa aliança ela tem que ser aperfeiçoada. A unidade do nosso relacionamento tem que ser aperfeiçoado até o fim. Levar até o fim significa o quê? Que vai ter momento que você vai precisar sustentar essa unidade. Vai ter um momento no relacionamento que você vai precisar ou vontade de falar, mas não vou porque não é hora e o melhor é eu não falar, então eu fico calada. Ou então vontade de ficar calada, eu vou me omitir, porque afinal de contas, né, melhor é não falar, não vou me comprometer. Mas aquela hora era a hora de falar. Ser aperfeiçoado na unidade significa que tem hora certa para cada coisa. Qual que é, pastor, a hora? O Espírito vai te conduzir. Sempre haverá uma voz atrás de ti dizendo, este é o caminho, andai por ele. Seja sensível. E eu estou lá no discipulado da pastora Márcia, eu sou a mais velha de casa. Porque por nós já passaram muitos, já foram enviados, estão nas nações, eu permaneci. E às vezes eu fico calada. Às vezes eu falo alguma coisa, uma das discípulas abre a boca e eu falo, ai Pedro, cala Pedro. E eu fico na minha. Eu falo, ai Jesus, porque também, né, 30 anos, não é possível que eu não aprendi. De vez em quando eu dou umas escorregadas. Mas assim, tem hora que falo, melhor não falar. Ah, mas você não tem razão. Tem, mas eu fico calada. Porque eu sei quem me justifica. Sabe, você não precisa se preocupar. Se você quer andar em unidade, você precisa ir até o fim. E nós, o Senhor tem nos unido num discipulado tão lindo, irmãs, é um milagre a nossa rede. A nossa rede é uma rede de mulher. Tem gente que fala que nós não temos rede de mulher. Eu não sei de onde que eles tiraram isso, porque a nossa rede é uma rede de mulheres. Mulheres lindas, mulheres cheias de Deus, mulheres usadas por Deus. Amém? Agora, para andarmos juntas, fazendo esta obra, precisa ser aperfeiçoado. Se ele orou pedindo, Pai, que eles sejam aperfeiçoados na unidade, é porque precisava ser corrigido, precisava ser aperfeiçoado. E é isso que nós estamos falando aqui. Sabe, muitas vezes você vai ter que tomar decisões no seu relacionamento, no seu discipulado, para você permanecer em transparência, compartilhando as suas dificuldades. Você não deve andar sozinho. Minhas amadas, nem Jesus andou sozinho. Deixa eu te falar, Deus é 3. Pai, Filho e Espírito Santo. Já parou para pensar nisso? Nem Deus é sozinho. Ele poderia ser só o único Deus soberano, sem Espírito Santo, sem Jesus. Ele é os 3. Por quê? Porque Ele quer nos ensinar que nem Ele
O princípio da unidade é somos e não sou. Quando ele enviou Jesus, Jesus andou sozinho, fez todos os milagres sozinho, resolveu tudo sozinho? Não. Ele andou com quantos? Com 12. Mais próximo de quantos? De 3. Quando ele foi enviar, ele falou, agora cada um por si e eu por todos, que ele era Deus. Não, vai lá, vai dar tudo certo. Não. Quando ele enviou como? De 2 em 2. Por que será? Fala comigo, unidade. O princípio, né? Nós precisamos crescer nesse princípio, nós precisamos aprender a andar junto. Ah, mas e se tiver dificuldade, se tiver diferença? Andar junto nas diferenças. Quantas são casadas aqui? Levanta a mão. Glória a Deus. Você é igualzinho ao seu marido, você não tem nada diferente nele. Você não pensa nada diferente dele. Hã? Não. Você muitas vezes pensa diferente dele, faz assim. Pois é, eu também. E aí, então, porque você pensa diferente, que você não é igual, você fala, amanhã eu vou para a casa do outro. Misericórdia. Não, você permanece. Por que você permanece? Porque você vai até o fim na unidade. O discipulado é quase um casamento. O meu já virou, né? Com a pastora Márcia, o casamento. Amém. Por quê? Aquele que Deus uniu, o homem não deve separar. Né? A não ser que precisa. Negócio de rede, mudou, vai para o Garavelo, vai lá para o Buriti. Né? Daqui uns dias, irmãos, Buriti vão, mas nós vamos continuar. Amém? Mas, olha, é importante você compreender isso. Né? Mulheres que são unidas, que vão até o fim. Sabe? Que servem. Que têm o mesmo Espírito de Cristo. Servir aonde, pastor? Servir aonde precisar. Né? Mulheres que estão unidas, que servem a sua liderança, né, que estão prontas para servir no que precisar. Eu me lembro que na época da tenda, irmãs, quantos aqui são da época da tenda? Muitas. Né, e a gente ia para aquela tenda e decorava aquela tenda, né, pastora Elaine? E cortava TNT, e cortava EVA, e montava cenário, e tirava cenário. Aqui a gente monta, mas lá era mais difícil, sabe por quê? Tinha que andar isso tudo. E às vezes você chegava na tenda, tinha chovido, tinha que rapar. A gente rapava a tenda, né? Enxugava. E aí a pastora Márcia, então, lógico, como toda, às vezes você está na decoração, às vezes você está no teatro, às vezes você está na sala. Quando ela me colocou lá naquela decoração, eu falava, santo Deus, TNT, EVA, glitter, eu sabia de nada. Tudo para mim era uma coisa só. E que eu ia cortando aqueles negócios, porque assim, nunca foi a minha praia. Mas eu cortava aquele TNT, um dia eu quase chorei. Eu falei, eu te corto, mas eu respondo. Eu vou até o fim nesse discipulado. Eu sirvo aquela mulher de Deus. Eu vou servir no que precisar. Não ficou muito certinho, não, mas cortei. Sabia? Ir até o fim é você dispor. Não é eu escolher. Que horas que eu vou servir no domingo 15? Porque tal hora eu tenho que dormir. Tal hora eu tenho que fazer almoço. É lógico que nós estamos aqui, vamos compreender cada caso. Mas se você pode, sirva. Sirva de manhã, sirva de noite. Sirva no encontro. Maior é o que serve. Jesus disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Essa tem que ser a nossa atitude. Sabe? É lógico que nós compreendemos que cada caso é um caso. Eu sei que tem maridos, às vezes, que nem são convertidos. Então, compartilhe com a sua pastora. Mas se você pode, vem. Sabe por quê? Porque tem domingo que nós temos 900 crianças para receber aqui. Aquela fila, aquele mar de meninos. Vocês sabem, quando começa a descer essa escada aqui, é menino. E nós pedimos um dia, Deus mandou. Amém? Só que tem dia que a gente tem que fechar a sala. Trancar, tem o material, tem o visual, tem a sala, mas não tem ninguém para cuidar. Né? Então, nós precisamos, nesses dias, né, falar, Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui e eu vou dar tudo que eu tenho. Né? Eu vou dar minha vida, eu vou dar minha saúde, eu vou dar meu conforto, porque se você der, eu tenho certeza que o Senhor, muito mais, o Senhor vai te recompensar. Por quê? Porque esse é o Espírito de Cristo. Foi quando Ele deu. Lá em Filipenses fala, foi quando Ele deu, quando Ele se humilhou, quando Ele serviu. Foi quando Deus o exaltou.
Ninguém ganha de Deus. Sabia? Ninguém ganha de Deus. Quantas vezes eu vinha, quando eu estava com meu filho de 4 meses, o Lucas, né, pastor Elaine, que tem pessoas que foram enviadas, na reunião da pastora Márcia, que a gente estava lá, a pastora Elaine foi no banheiro, e eu com o Lucas, 4 meses no Bebê Conforto. E a gente estava gravando o CD de João, pastora Elaine, qual que era o CD? Deus de Orações? Reis e Profetas, sei, qualquer um desses. Estou brincando. Reis e Profetas. Aí ela era responsável, porque ela mexe com música, canta, é afinada e tal, gravar o CD. Só que ela foi no banheiro, o pastor Luiz entrou na sala e falou, oh, gente, nós estamos precisando enviar um pastor para Caldas Novas e vai ser o Marcelo Duarte. Quando ela sai do banheiro e chega, ela estava enviada. Aí a pastora Márcia falou, Luiz, como assim? Elaine está à frente da gravação do CD e tal. Ele saiu, amém. Você conhece o pastor Luiz? Tchau, é isso aí. Aí a pastora Márcia, e agora? Marília, você vai estar à frente do lançamento do CD. Eu? Desafinada, não sei nada. Com o menino pequeno, eu lembro que a gente foi para aquele estúdio gelado, e eu com o Lucas lá no Bebê Conforto, o dia inteiro dentro do estúdio. E eu falava, Senhor, não importa, eu quero servir, eu vou servir com tudo que eu tenho. Sabe, irmãs, lá em João, depois medita nesse texto, Deus falou comigo, João 12, 26. Aquele que me serve, aquele que me segue, me serve, aonde eu estiver, o Pai o honrará. Aonde eu estiver, você estará. Deus falou comigo, serve essa mulher, que aonde ela estiver, você vai estar também. Uau! Aí eu comecei a escrever livro, comecei a pregar em conferência, comecei a receber do manto de uma unção. Deixa eu te falar, você vai ter a unção que você serve. Você vai ter a unção que você serve. Amém? Essa é a realidade. Então, nós precisamos avançar. Mas, olha, o discipulado, ele é fruto de amor. Então tá bom, né? Então tem que servir. Não, não é assim, é fruto de amor. A Bíblia fala em 1 Coríntios 13, 1, 2. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Então, o discipulado ele tem que ser fruto de amor. Esse amor aqui é ágape, é amor fraternal, é amor de uns com os outros, é um amor de você andar a 2ª milha. Então, o texto está falando, ainda que eu fale, ainda que eu faça o teatro do Domingo Kids, ainda que eu faça a decoração do encontro, né, topíssima das galáxias, não é isso? Se não tiver um amor fraternal, vai ser como símbolo que retine. O que é o símbolo que retine? Sabe que no original, isso significa chalcos. Metal que bate um no outro, aquele barulho, tum, que dói até o ouvido. Torna oco como um vaso. Quando gritamos dentro de um vaso oco, já gritou dentro de um vaso oco? Faz assim um eco? Pois a Bíblia compara uma obra feita sem amor como essa, que é oca, não tem valor. Sabe, nós precisamos, então, nos mover em amor. Deixa eu te falar uma coisa, minha querida. O discipulado é fruto de amor, sabia? Porque o discipulado é uma obra sobrenatural. Não se faz discípulos pelo natural. Se você não ora pelas suas discípulas, você não é discipuladora. Se você não abençoa os seus discípulos, se você não paga um preço, então você não está fazendo uma obra firmada no amor. Nós precisamos definitivamente fazer a obra de Deus, unidas umas às outras, em um só espírito, em um só coração. E Jesus fala aqui em João 13, ele fala o seguinte, Jesus tendo amado os seus, amou-os até o fim, né? Amar até o fim significa o quê? Os seus, aqueles que o Senhor os confiou. Amou até o fim, até quando for necessário. Sabe? Amar. A gente teve no discipulado nosso mesmo, a Érica Mota, está aí, a Érica? Está ali. A Érica ficou de licença uns 5 meses, sem vir na reunião de discipulado. Enjoo, né? Fora do normal, tal, estou sempre ligando, fui na casa dela, mas as irmãs estão de prova. Toda reunião, em 5 meses dela ausente, nós oramos por ela. Toda. Vamos orar pela Érica agora. Vamos orar agora, vai passar, a gente empunha as mãos, liberava lá no setor dela, olha para lá, declara, vai que daqui uns dias ela está aqui. Agora ela está aqui.
Amém, Érica? Glória a Deus. Por quê? Porque o que nos move é o amor. É o amor de Deus. Agora eu estou orando pelo outro. A Aniele está lá. Né? Mas amém. Né? Deus se move aonde há amor. Jesus orou pelos seus. Amém? Jesus orou pelos seus. Então o Senhor os abençoou. E a Bíblia fala que então eles foram gerados. E aqui também a Bíblia fala de um outro texto. Vamos prosseguir. Pode passando aí, que está difícil aqui, não sei porquê. Que fala o seguinte: meus filhos, Paulo fala, por quem de novo sofre dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Você tem sofrido dores de parto para Cristo ser formado no seu discípulo? Sabe o que é isso? Às vezes você está no discipulado e vê alguém com atitude errada, ou que tem alguma coisa. Senhor, oro por ele. Senhor, transforma ele. Senhor, visita ele, muda. Ou então o Senhor muda essa situação. Sabe, Paulo, ele orava assim. E esse deve ser o nosso exemplo, né? De quem de novo sofre dores de parto, até ser Cristo formado. Eu tenho certeza que a pastora Márcia já teve muitas dores de parto para Cristo ser formado em mim. Não tem dúvidas disso, porque ela mesma já falou. Né? E eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus, porque eu sei que muitas épocas da minha vida o que sustentou foi a oração dela. Dificuldades no meu casamento, dificuldades financeiras, dificuldades do ministério. Às vezes eram circunstâncias que pareciam ser maiores do que eu. Eu lembrava que tinha alguém orando por mim. Sabe, Cristo estava formando, Cristo estava usando aquela circunstância para trabalhar na minha vida. Né? Que o Senhor possa nos usar, amém, irmãs? Glória a Deus, já estamos quase encerrando. Qual que é o poder da unidade? Né? A unidade libera a unção e o favor de Deus nas nossas vidas. Gênesis 11, 6 fala, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Fala comigo, mesma linguagem. E a Bíblia fala, isto é apenas o começo, e não haverá restrição para tudo que intentarem fazer. Então a Bíblia fala o quê? Porque tem a mesma linguagem. Eis que o povo é um, então agora eles têm a mesma linguagem. O Deus olha e fala, eu não posso negar. Tudo que eles pedirem, tudo que eles fizerem, não haverá restrição. Sabe o que é no discipulado? Se tem alguém querendo engravidar, Senhor, a unidade propósito, essa irmã vai engravidar, em nome de Jesus. Eu vejo um filho na barriga dela e todo mundo diz amém. Daqui uns dias, né, Roberta? Engravidou. Amém? Por quê? Porque o povo é um. Não haverá restrição, amém? E vai ser assim na vida da Ana Paula e na vida de cada uma daquelas que ainda não engravidaram. É só um exemplo. Então a Bíblia fala que aonde há unidade, aonde tem a mesma linguagem, isso atrai o favor de Deus, atrai a bênção de Deus. Será que nós não precisamos crescer em unidade para também, né, vermos mais bênçãos do Senhor na nossa vida? Então a Bíblia fala, tem a mesma linguagem. O que é isso, ter a mesma linguagem? É você concordar, é você confiar. Deixa eu te dizer uma coisa, confia na sua liderança, meu irmão. Minha irmã, confia na sua liderança. Misericórdia das coisas que eu tenho ouvido por aí. Que o mover agora é novo. Que o mover que nós já experimentamos passou. Que loucura é essa? Que loucura é essa? Você precisa tomar muito cuidado com as vozes. Sabe, que dizem por aí. Em nome da modernidade, em nome da contemporaneidade. Toma muito cuidado, por quê? Porque há uma bênção de Abraão, seu pai Abraão, reservada para você. Deus não abençoou Isaac e Jacó porque eles eram bonitinhos, ou porque eles eram bonzinhos, nem era, porque Jacó era enganador. Mas a Bíblia diz que Deus tinha uma promessa, para quem? Para Abraão. Abraão, de ti farei uma grande nação. Abraão, a sua descendência será numerosa como as estrelas dos céus. Abraão, a sua descendência será numerosa como a areia do mar. Abraão, você é abençoado. Todas as famílias da terra serão abençoadas através de ti. Isaac e Jacó, eles receberam a bênção por causa de Abraão. Do mesmo jeito, você vai receber a bênção por causa do seu pai Abraão, Aloísio, Naor. Há uma bênção liberada na cabeça daquele homem que escorre, que vai chegar até você.
Mas essa bênção só vai chegar em quem reconhece e valoriza o pai. Valoriza o seu pai, minha irmã. Valoriza o pastor que você tem. Eu falo da parte de Deus para você. Cuidado, porque pessoas, pastores, líderes, estão pegando a bênção do pai espiritual, jogando no lixo. Misericórdia. Eu oro por eles. Mas você tem que tomar muito cuidado. Porque a bênção é para os filhos, para os herdeiros. E se você reconhece, você vai receber. Você vai receber. Amém? E o último versículo que eu quero declarar e dizer aqui: ó, como é bom e agradável viverem unidos, irmãos, em Salmo 133, é como óleo precioso que sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes, é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Sabe o que significa isso, queridas? Que há uma bênção reservada para quem anda em unidade. Há uma bênção reservada. O Senhor compara aqui, olha para cá, quem já foi em Israel? Mariana foi. Você vai, em nome de Jesus. Né? Lá hoje eu ia fazer o PowerPoint, mas não deu tempo. Os montes, o monte de Hermon, aqueles montes grandes, que lá na ponta do topo tem aquela neve, que quando neva, tudo derrete, mas lá na pontinha fica branco. Quem já viu aqueles montes por foto, já viu? Que lá na ponta do monte tem uma neve. E a Bíblia fala então que a bênção de Deus, ela é comparada. Olha aqui. Olha, como é bom e agradável viverem unidos, irmãos. É como o óleo precioso. É como o orvalho de Hermon, aquele monte. Sabe o que acontece com aquela neve? Aquela neve, ela derrete. E ela escorre, e aquela neve, então, ela fica no topo, ela fica ali na nascente do Rio Jordão. O Rio Jordão é tão grande, que todo mundo pensa que é um mar, porque você perde de vista. Mas a nascente do Jordão, sabe de onde que é? Do Monte Hermon. Significa que aquele orvalho, aquela neve, com o sol, ela vai derretendo, ela vai regando o monte. E ela vai, então, abençoando as árvores, sabe, os montes, ela vai abençoando ali, né, tudo que passa, e ela vai formando um rio. A Bíblia fala que, quando nós vivemos unidos, é como o monte de Hermon. O Senhor libera a sua bênção, que desce lá de cima. Sobre onde? O óleo precioso sobre a cabeça do pai, sobre a cabeça do pastor. Exemplo, né, o pastor Aloísio. Desce para a barba, pastor Naor, no seu caso, e barba de Arão, e desce para a gola, e chega na vida das suas discipuladoras, né? A pastora Márcia, passa pelas esposas de pastores, as pastoras, chega nas discipuladoras, e passa pelas líderes em treinamento, e a bênção vai escorrendo, e vai chegando nas crianças, e vai chegando nos juvenis, e vai inundando as famílias. Essa é a bênção de Deus, pode aplaudir. Sabe o que a Bíblia fala? Ali Deus ordena a bênção dele na sua vida. Aonde que Deus ordena a bênção? Aonde há unidade. Porque a Bíblia começa falando, como é bom e agradável viver unidos. Essa palavra, unidos, no original, significa o quê? Que não é apenas andar junto. Essa unidade é unidade de coração. É unidade de espírito. É a unidade de propósito. É você estar unida com a sua pastora, com um coração, com um propósito, com um desejo. Nós vamos multiplicar as nossas células, nós concordamos em oração. Se há alguém precisando de cura, nós concordamos em oração. Se eu reúno com ela a um só coração, se ela pensa assim, eu creio nisso, eu creio que a minha liderança foi estabelecida por Deus, eu me submeto a ela, eu tenho um coração voltado para ela, a bênção de Deus vai escorrer, vai chegar até você. É isso que a Bíblia diz. Quando nós andamos em unidade, é isso que acontece. Não ande sozinha. Sabe que eu estava vendo aqui também um fato muito interessante nos pássaros,
Quem já viu os pássaros andarem? Eles andam em V. Quem já viu no céu? Quem já viu? Eles andam assim, é lindo, né? Você vê. Sabe que eu fui pesquisar sobre isso? Que o efeito aerodinâmico do ar, dos pássaros voando em Z, é a mesma coisa dos carros de corrida. Que se você for olhar na Fórmula 1, a maioria tem forma meio triangular. Sabe por quê? Porque quando os pássaros ali voam dessa maneira, aquele que está na ponta, ele faz, os que estão mais na frente, eles fazem um movimento com as suas asas. E esse movimento, ele forma, sabe o quê? Esse movimento, ele forma uma força aerodinâmica tão grande, que permite às aves que não estão na ponta, recebam menos ar frontal. Ao invés delas baterem de frente com o ar, aquele movimento da ave que está na frente vai liberar o ar e ela vai voar com mais rapidez. Então aqui ele fala que o movimento das asas da ave que está na frente causa um deslocamento favorável de ar para a ave que está atrás. Com isso, a resistência do ar para voar é menor. Elas se cansam menos, aumentando até 60% da capacidade de voo. Olha que coisa linda. Por isso, isso permite que elas voem voos mais longos, sem necessidade de parar para descansar, e que faria a viagem demorar mais tempo, que exporia também a predadores. Através da unidade, nós vamos, uma unida com a outra, bater as nossas asas, e nós vamos voar mais rápido. Nós vamos correr mais rápido. Nós vamos alcançar mais. Amém? E lá em Eclesiastes 4:2 fala, não ande sozinha. Por quê? É melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se cair em um, levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, porque caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Amém? Definitivamente, eu quero declarar isso na sua vida. Talvez você até vá na reunião de discipulado. Você está vinculado com a sua discipuladora ou com a sua pastora. Mas você precisa ser aperfeiçoado na unidade. O Espírito de Deus vai fazer isso entre nós. Ele vai aperfeiçoar a nossa unidade. Quantos querem caminhar assim? Quantos entenderam que há uma bênção reservada para quem anda a unidade? Quantos verdadeiramente entenderam que aonde a unidade, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre? Sabe que essa bênção não é só na obra, é a bênção no seu casamento, é a bênção na criação dos seus filhos, é a bênção financeira, aonde há unidade. Ali ordena o Senhor a sua bênção. Amém? Queria que nós ficássemos de pé agora. Eu queria que nós cantássemos uma música. Amém? E nós vamos cantar uma música hoje. Nós vamos declarar que nós somos um. Olha para cá. A unidade não depende de você ser igual ao outro. Aliás, a verdadeira unidade, ela se manifesta nas diferenças. É quando você vê as diferenças, olha para cá, e você fala, eu vou permanecer amando do jeito que ela é. Com os erros dela, né, às vezes com a maneira com que ela é. Por quê? Porque Deus transforma. Amém? Quantos aqui querem ser aperfeiçoadas na unidade? Quantos aqui realmente entenderam que há uma bênção de Deus reservada para nós? Amém? Então agora nós vamos fazer uma bagunça santa. Nós vamos agora fazer rodas de discipulado com a sua esposa de pastor, né? E você vai cantar essa música, porque do jeito que está, não dá para você olhar no olho dela. Então a Dani vai vir para cá, a Johnny do lado esquerdo, lá atrás, aqui no corredor. A sua esposa de pastor vai levantar a mão. E você vai onde ela está. E você vai fazer um círculo. Você vai fazer uma roda com ela. Rapidinho. Lá atrás tem espaço. Quem está lá atrás? Catiane está lá atrás. Quem mais? A Érica lá atrás. As redes maiores tem que abrir mais aqui, ó.
A Johnny está aqui. Marcelene está aqui. A Dani está aqui. Se quiser, pode ficar aqui em cima, ó, um grupo grande da Érica. Érica Pedroso, lá em cima, no cantinho. E esse aqui é de quem? Janaíne? Janaíne. Roberta, cadê você? A Roberta podia ir lá para trás então, porque aqui está muito cheio. Rapidamente. Lá perto do som, Roberta. Será que ela chega até lá? Amém? Todo mundo já formou? Ana Paula? Pode formar nas laterais, se precisar. Se precisar aqui em cima também, ó, pode vir. Rapidamente, as irmãs que estão aqui. Amém? Se vocês não estão, nenhuma vai para uma roda. Lá atrás tem mais lugar. Vamos começar, olha para mim. Nós vamos cantar essa música. Eu creio que o mundo espiritual está olhando para nós. Eu creio que há uma nuvem de testemunhas olhando para nós. Falar, será que elas vão falar isso? Será que elas vão declarar que elas são uma? Será que elas vão ter coragem de falar que elas vão andar a segunda milha? Se elas vão servir, que elas vão submeter? O mundo espiritual está olhando para nós. E hoje nós vamos dar uma resposta para o mundo espiritual. Nós vamos declarar que assim como Deus e Jesus são um, o Senhor faz essa oração, que elas sejam um. Pai Santo, oração de Jesus, Pai Santo, que elas sejam um, aquelas que o Senhor me deste, guarda-os no teu nome, que sejam um, assim como o Senhor e eu somos um. Que elas sejam um para que o mundo veja que o Senhor me enviaste. A unidade do povo de Deus é testemunha para os perdidos. As pessoas vão olhar para você e vão falar, eu quero a unção de Deus. Eu quero a bênção de Deus que tem nesse povo. Eu acredito que Jesus veio porque esse povo é unido. Significa que você é testemunha de Cristo quando você anda em unidade com a sua pastora, com a sua discipuladora, com a sua líder. Agora você vai abrir a sua boca e você vai declarar, olhando para a sua discipuladora, onde você está, para a sua pastora, e vai declarar que você tem uma aliança com ela. Eu sei Que foi pago um alto preço para que contigo fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em mim, Ele pensava em ti, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em mim, Ele pensava em ti, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor, declare fé, e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui
que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Levante as suas mãos bem alto e declare: unidos iremos andar. Unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui e pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Agora nós vamos servir a ceia, amém? Nós temos os servos, vocês vão ficar onde vocês estão. Se for necessário, as pastoras, esposas de pastores vão ajudar, mas você vai ficar. E nós vamos consagrar ao Senhor esse pão. Nós vamos consagrar ao Senhor essa ceia. Olha para cá. Sabe que tem um versículo que está ainda no PowerPoint, que eu ia passar, mas depois vou passar agora enquanto a gente distribui a ceia, sem movimento. Está lá em Números 14, 8. Volta para o PowerPoint, por favor. Lá em Números 14, 8, a palavra fala o seguinte. Olha para cá. Enquanto eles distribuem o pão e o vinho, para depois a gente orar. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará. Números 14, 8. Sabe que o Senhor quer nos dar uma terra. O Senhor quer nos dar as famílias dessa cidade para Ele. O Senhor quer nos dar cada criança dessa cidade para Ele. O Senhor quer nos dar cada escola dessa cidade, amém, Marisa? Para Ele. O Senhor quer nos dar as centenas, olha para mim, de creches que estão prontas, construídas, estão desativadas, sem funcionar. Deus vai colocar na nossa mão. Como aquele garoto Juan, em Brasília. Foi em Brasília? De 9 anos? Quantos viram a atrocidade da sua mãe com a sua companheira que esquartejou aquele menino? Cortou o seu órgão genital. Que cortou ele. Eu estava lendo a reportagem, teve uma hora que me deu vontade de parar. Colocou dentro de mala. E a irmãzinha que viu tudo, nem conseguia ir mais para a escola, que estava vendo tudo aquilo acontecer. Irmãos, olha para cá, queridas. O Espírito Santo de Deus nos diz nessa noite, Ele quer nos dar essa terra. Sabe que terra? Aqueles que nem os pais querem. Aqueles que estão sofrendo.
Você sabe quando que o Senhor vai se agradar de nós? Ele já se agradou, porque nós somos filhos amados. A Bíblia diz que Ele se compraz de nós. Ele tem prazer em nós. Não é de um. Quando o Senhor se agradar de nós como corpo, da unidade, quando Deus vê a unidade no seu povo, Ele vai falar, eu vou dar essa terra para eles. Sabe que eu creio que hoje, o Espírito de Deus está entre nós. Eu creio que hoje Deus está movendo algo no mundo espiritual que estava resistindo, que estava travando, que estava segurando a terra que o Senhor prometeu para nós. Mas que nesse coração nós vamos declarar, Senhor, olha para nós, olha para o meu discipulado, olha, Senhor, para a minha célula, olha, Senhor, para o meu coração, o Senhor pode me dar, nos faz entrar nessa terra, amém? Com esse ato, agora com esse pão e com esse vinho, nós vamos dizer, Senhor, nós somos um no Senhor, Pai, aquele sangue foi derramado na cruz, ele foi derramado por uma remissão de pecados, mas ele também foi derramado para que houvesse aliança entre nós e ele, mas entre nós como corpo. Ao tomar essa ceia hoje com esse espírito, sabe, depois, se você sentir no seu coração necessidade de procurar seu pastor, sua discipuladora, falar, olha, eu preciso andar em mais unidade, faça isso, eu preciso, eu quero aproximar mais, eu quero me abrir mais, compartilhar as minhas dificuldades, eu quero orar por você, eu quero ser uma com você, e nós vamos então atrair a bênção de Deus através desse Espírito, amém? E com esse mesmo coração, nós também vamos declarar que o Senhor vai nos dar essa terra, amém? Levante então o seu vinho, eu vou orar, amém? Senhor, no nome de Jesus, nesta noite nós consagramos este vinho, declaramos que ele é, Senhor Jesus, o sangue de Cristo, o sangue da nova aliança, Senhor, que foi derramado a favor de muitos ali na cruz. Senhor, nós consagramos este vinho, consagramos e declaramos, ó Pai, que assim como o Senhor é um com o Pai, que nós sejamos umas com as outras. O sangue, ó Deus, da nova aliança, o sangue que remove a condenação, o sangue que remove a culpa, o sangue, ó Deus amado, que nos faz nova criatura, o sangue que nos une umas às outras, é o próprio sangue que une Cristo a Deus. E baseados nisso, nós declaramos que a unidade do corpo de Cristo é renovada nesta noite. Declaramos que haverá unidade nos discipulados, declaramos que haverá, Deus, cumplicidade, declaramos que o Espírito do Senhor vai nos guiar em um só Espírito, em nome de Jesus, Pai. Nós também consagramos este pão, declaramos, ó Deus, que este é o corpo de Cristo, separamos e consagramos, o corpo que não há doença, o corpo, ó Deus, que é perfeito, o corpo de Cristo, que ao nos comer este pão, declaramos que há cura no nosso corpo, mas também há cura nas nossas emoções, ó Deus, na vida de cada jovem, de cada esposa, de cada mulher que está aqui nesta noite, eu declaro a cura do Senhor na sua vida, porque este é o seu corpo, Pai, o corpo perfeito. Deus lá na cruz foi moído a nosso favor. Hoje nós comemos e declaramos que é saúde para nós, em nome de Jesus. Você vai agora compartilhar, amém? Compartilhe a ceia com alguém do seu discipulado, umas com as outras. Declare isso. Unidade. Aleluia, unidade no corpo de Cristo. Declare, olha, eu declaro que eu sou uma com você. Lá na cruz o Senhor morreu por nós. Reafirma a aliança que você tem com a vida da sua discípula. Líderes com discipuladoras.
proclamamos aqui. E pagaremos um preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui. E pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos, Espírito Santo, nós proclamamos aqui. E pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo, Nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Aleluia. Irmãs, aleluia. Você agora vai voltar para o seu lugar. Amém? Nós vamos encerrar juntas em 10 minutos. Não vá embora, porque tem uma lembrancinha para você, nós queremos te dar. Amém? Olha para cá. Volte para o seu lugar rapidamente para nós encerrarmos juntas. O Senhor tem algo novo, o Senhor tem uma unção nova, o Senhor tem frutos abundantes para nós. Amém? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou em coração humano, nem mente o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Aleluia. Eu queria chamar a Cíntia aqui na frente. Amém? Aleluia. Ô bênção. A Cíntia está aí? Amém, queridas? A Cíntia vai contar uma coisa para vocês. Amém, glória a Deus. Amadas, como é maravilhoso estar numa reunião dessa. Eu mesmo cheguei aqui hoje, meu coração estava tão apertado, quando ela falou assim, que o óleo desce como a Bárbara de Arão, e ali ele ordena a bênção e a vida. Eu falei, esse é o meu lugar, é aqui que eu quero estar todos os dias da minha vida. Porque ontem, essa madrugada agora, meu pai foi acometido, assim, minha casa foi acometida de um ataque espiritual muito grande. E às 4h da manhã, eu estava com meu pai todo cheio de ensanguentado, todo machucado, no hospital, eu não sabia o que fazer, e passei o dia com o coração apertadinho, vim para cá, meu coração estava apertadinho, chega aqui, a gente recebe uma palavra dessa, uma irmã abraça, a outra abraça, nos acolhe, a vida de Deus vem e flui do nosso interior, e a gente sai daqui totalmente restaurado, totalmente cheio de Deus. Há 16 anos atrás, eu fui achada pelo amor de Deus. O Senhor olhou para mim,
Como diz na palavra, não foi eu que escolhi o Senhor, Ele me achou. Atrás das malhadas, o amor dele me alcançou. Falou: Cíntia, filha amada, eu tenho um plano para a sua vida. Eu tenho um propósito para a sua vida. E o Senhor me resgatou. Naquela época, eu tinha uma depressão muito profunda. Eu, financeiramente, vivi uma vida muito escassa. A minha vida era escassa em todas as áreas, com os meus filhos, com a minha família, tudo. Eu era alguém muito depressiva, engordei 45 quilos por conta dessa depressão. Tinha um relacionamento muito difícil com os meus pais, mas o Senhor me achou e me chamou. Eu lembro que nas primeiras células, quando eu vim para o ministério com criança, eu falava assim, lá no meu quartinho, né, antes de ir para a célula, eu vou dar o quê para esses meninos, Deus? Olha para mim, olha a minha tristeza, olha a minha fraqueza, eu não tenho nada para dar. O que eu vou fazer lá nesse ministério com criança? Menino gritando, menino correndo, eu não quero ir, não. Mas, ao mesmo tempo, algo falava assim, vai, é um chamado, vai lá, vale a pena. E, amadas, eu orava antes de ir, mas, assim, eu não tinha nada para dar. Na verdade, o poder de Deus se aperfeiçoava sempre na minha fraqueza. E eu ia para o Senhor. Chegava lá, quando eu abria a boca, eu olhava aquilo, eu que estava ali, né, triste, depressiva, sem nada para dar, o Senhor movendo, o poder de Deus se aperfeiçoando. Os meus meninos eram bautizados no Espírito Santo, oravam em línguas na cela. Eu falava, Deus, o que é isso? Realmente, tem tudo a ver com Ele. Eu só falava sim para o Senhor. E eu comecei a caminhar. Agora, eu ouvindo essa palavra, eu falei assim, aperfeiçoados na unidade. Como que eu vou ser aperfeiçoada se eu não permanecer? Se eu não estiver envolvida no corpo? Eu não tenho como ser aperfeiçoada. Muitas vezes, irmãs, eu quis desistir. Porque o contexto da minha vida me pressionava tanto, era tantas coisas, né, Johnny? Você participou. Era tão difícil, às vezes eu ia para o encontro sem gasolina no meu carro. Eu já parei no supermercado, comprei 1 litro de álcool mesmo, e pus no meu carro. As irmãs que estão aqui sabem. Eu não tinha condições nenhuma de estar ali servindo o Senhor. Quantas vezes eu estava deitada na minha cama com depressão. A Regina e o Emerson, meus discipuladores, que eu quero honrar aqui, homens e mulheres de Deus, que foram peças-chave de Deus para me amar, para cuidar de mim. Eles falavam, Cíntia, vamos para o encontro. Eu falava assim, eu não tenho condições, você não está entendendo. Eu estou triste, eu estou depressiva, meu corpo não responde. Eu falava, levanta e vamos para o encontro. Amadas, eu ia arrastando para o encontro. Chegava lá, eu deitada na cama chorando, meu discipulador falava assim, levanta e vai ministrar naquelas mulheres. Eu falava, não, você não deve estar entendendo. Eu não tenho condições. Ele falou, tem, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Levanta e vai cumprir o propósito de Deus. Irmãs, quando eu chegava perto das mulheres, que eu ia ministrar, o poder de Deus vinha, Deus dava palavras de conhecimento, Deus usava a minha vida para abraçar, para amar aquelas irmãs. Por que eu estou falando isso para você? Porque realmente não tem nada a ver conosco, a gente permanece e vai, e o Senhor faz. Então, as pessoas que o Senhor coloca na nossa vida, é a forma de Deus expressar o amor e o cuidado dEle comigo e com você. A sua discipuladora, a sua líder, a sua pastora, são peças-chave da expressão do amor para cuidar de você. Quantas vezes eu fui para o seminário, amadas, uma vez o oficial de justiça chegou na minha casa e falou assim, em 3 dias eu vou tomar sua casa. Eu tinha 2 filhos sem o marido em casa. Eu orei e falei, Senhor, faz o que te apraz. O Senhor cumpre na minha vida os teus sonhos. Um líder de célula estava orando. Deus ministrou no coração dele. Levanta uma oferta aqui para a Cíntia. Eu estava no seminário sem condição nenhuma de estar ali, porque eu só pensava em tomar minha casa. E, de repente, o Emerson me liga e fala assim, tem jeito de você passar aqui rapidinho? Eu falei, ele não está entendendo. Eu não vou, Emerson, eu tenho que ir para casa. Ele, passa aqui. Quando eu passei lá, irmãos, a oferta de uma célula era o valor exato para mim pagar aquela casa que eu tinha 3 dias para pagar. Sabe o que é isso? Vida de Deus, vida da igreja. Eu fui cuidada, eu fui carregada, eu fui amada. Quantas vezes o diabo levou tantas circunstâncias para ofegar a minha visão, para me perder o propósito, para me sair, para me desistir. Qualquer pessoa ia falar assim, dá um tempo mesmo, Cíntia, olha o jeito da sua vida. Mas os irmãos falavam, não perde a visão, permanece, prevalece. E nesse tempo que eu prevaleci, eu fui aperfeiçoada no amor e na unidade de Deus.
E sabe o que acontece? Enquanto eu buscava o Senhor na minha fraqueza, uma mulher fraca na mão de um Deus poderoso, sabe o que Deus fazia? Trabalhava em meu favor, porque Ele faz para aqueles que esperam nele. Era nele, a minha força era nele, era por meio dele, eu não tinha nada para fazer. E hoje o Senhor restaurou, o Senhor me deu uma empresa, o Senhor tem me prosperado. O Senhor, na época eu tinha 30 e poucas células, lá na Praça da Bíblia. Foi um tempo maravilhoso. Aí, de repente, sabe o que aconteceu? Eu não tinha mais nenhuma célula. Eu não tinha mais nenhuma irmã andando comigo. E eu falei assim, Deus, será que acabou? E sabe qual a voz que eu ouvia? Acabou. Isso aí não é para você. Vai cuidar da sua casa, vai cuidar dos seus meninos. E eu permaneci. E as pastoras, mesmo eu não tendo discípulas, mesmo eu não tendo frutos para dar, falavam assim para mim, nós estamos juntos, Deus está fazendo. E eu permaneci, eu queria permanecer, irmãs, quando mandava no grupo, crianças para batizar, eu não punha meu nome. Mulheres que vão não sei o quê, não tinha meu nome, aquilo gerava uma crise dentro de mim. Mas o que eu aprendi com isso? O tempo de Deus. O Senhor me mostrou que Ele está trabalhando, Ele está transformando, Ele está aperfeiçoando, Ele está me ensinando a submeter, Ele está me ensinando a perseverar, Ele está me ensinando fica, porque eu tenho coisas maiores. E sabe o que acontece? O Senhor me deu agora, né, pastora Marília, um discipulado que já veio pronto com 8 mulheres. Lindas, por sinal. Essas mulheres não são qualquer mulheres, não. São mulheres cheias do Espírito, mulheres compromissadas, mulheres alicerçadas, mulheres de unidade. Então, o tempo de Deus é perfeito. O que eu quero compartilhar com você? Permanece em Deus. Permanece na vida da igreja. Permanece na unidade de Deus, porque Deus vai fazer, não acabou. Quem dá a última palavra ao nosso respeito é o Senhor. E sabe o que Deus está fazendo agora comigo? Depois de todo esse tempo, e agora restaurando a minha vida, a minha saúde, o relacionamento com os meus filhos, a minha casa inteira se converteu. Sabe o que Deus está fazendo? Compartilhando agora do coração dele comigo. Às vezes eu acordo de madrugada, irmãs, sábado retrasado, eu acho, tem quase um mês. Eu acordei 3 horas da manhã. Sabe qual a impressão do meu espírito? Tinha crianças gritando em algum lugar, esperando a gente chegar. Sabe, um desespero de alma. Eu falava, Deus, o que está acontecendo? Eu comecei a chorar, acordei minha filha, falei, vamos orar. Tem alguma criança agora, nesse momento, precisando que alguma de nós chegue. Cíntia, mas como que eu vou? Olha meu casamento, olha meu filho, olha, amadas, esquece, vai e deixa que o Senhor faz pela sua casa, pelos seus filhos, porque a gente sabe em quem nós temos crido e o nosso Deus pode todas as coisas. Qual que é a estratégia do diabo? Sabe o que o diabo tem feito ultimamente comigo? Ele levou minha mãe ao médico, minha mãe falou, filha, olha aqui o diagnóstico, câncer. Aí, semana passada, meu pai falou assim, filha, olha o meu diagnóstico, câncer. Aí, o médico falou assim, olha o diagnóstico do seu filho, depressão. Olha o diagnóstico da sua filha, olha, cuidado com a sua empresa. E o diabo, o papel dele é mostrar as circunstâncias. Mas nós somos um povo que andamos acima delas, porque nós estamos no Senhor, acima de todo principado, de toda potestade. E tudo que ele vem para nos parar, não poderá nos resistir, porque nós sabemos aonde nós vamos chegar. Nós vamos povoar o céu com essas crianças que estão esperando nós chegar. Tira os olhos de você, assim como eu tenho feito. Senhor, me dá os teus olhos, compartilha seu coração comigo. O Senhor está voltando, vamos povoar o céu com essas crianças, irmãs. Mas permanece. Às vezes você está aqui hoje falando assim, é minha última reunião que eu vou. Às vezes você está aqui falando assim, não vou andar com essa discipuladora mais, não vou ficar nesse prédio mais, cheio de planos. Quero te falar, a resposta final ao seu respeito, quem dá é o Senhor. Fica no lugar onde Deus colocou você. É nesse lugar que Deus vai derramar favor. É nesse lugar que você vai ser aperfeiçoada. Porque o Senhor está nos preparando para coisas muito maiores. Tem igrejas, tem creches nos esperando. Tem escolas nos esperando. Tem orfanatos nos esperando. Tem crianças gemendo no escuro, esperando você chegar. E eu chegar. E a vida de Deus já está dentro de nós e nós vamos. Se você permanecer no lugar onde Deus te colocou. Amém, irmãs?
O Senhor vai nos dar essa terra, amém, irmãs? Amém. Vou dar alguns avisos aqui. Nós temos batismo amanhã, amém? 5 horas da tarde. E nós estamos planejando a nossa multiplicação. Eu quis trazer os alvos para cá, mas nós estamos fazendo um mapa, né? A sua pastora já te perguntou a respeito do mapa? É um planejamento. Nós estamos fazendo, olha para cá, nós vamos encerrar agora. Um planejamento para multiplicar as nossas células em dezembro desse ano e em junho do ano que vem, no final do projeto Vim Aqui de 2020. Amém? Então, nós vamos levantar o nome de uma líder de treinamento, vamos orar por alguém, colocar no cursão e vamos encher o nosso coração de fé. Amém? E nós vamos, então, declarar que até dezembro desse ano e até junho do ano que vem, nós vamos multiplicar as nossas células. Quantos aqui tem célula para multiplicar em dezembro? Que as suas células, você crê que vai multiplicar em dezembro? Levanta a mão, amém? Quantos creem que vão multiplicar até junho do ano que vem? Olha, você tem um ano. O ano que vem nós vamos fazer uma reunião e vamos lembrar de hoje, amém? E nós vamos então crer que realmente o Senhor se agrada de nós. O versículo fala, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra. Amém? E nós vamos, então, celebrar as nossas multiplicações. Mas eu vou fazer uma festa. Nós vamos fazer uma festa, mas uma festa de arromba, da multiplicação das nossas células. Nós vamos dançar. Amém? Quem gosta de dançar aqui? Nós vamos dançar, nós vamos celebrar, nós vamos fazer um jantar. Amém? E nós vamos multiplicar as nossas células. Glória a Deus. Então, você vai orar conosco e nós vamos crer na multiplicação de cada uma delas em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração, quero abençoar você. Pai, eu abençoo a vida de cada uma das irmãs que está aqui nessa noite. Pai, eu declaro que cada uma delas vai, Senhor, realmente usufruir, vai realmente se apossar dessa promessa que o Senhor nos deu, dessa terra. Eu já profetizo que as suas células vão multiplicar. Deus, eu declaro que líderes em treinamento virão, mulheres virão andar conosco no discipulado. Eu profetizo aqui, Senhor, que células vão multiplicar em dezembro desse ano e até junho do ano que vem. Nós liberamos a unção de multiplicação, de fecundidade. Declaramos, ó Pai, que nós vamos alcançar aquelas crianças, ó Deus, que precisam de nós. E vamos nos reproduzir em outras mulheres, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Então, você vai agora, no final, cadê o presente? Deixa eu ver como é que ficou. Nós preparamos uma lembrancinha para você, com o tema da nossa reunião, mas ficou lindo, ficou uma bênção. Que eles sejam um e aperfeiçoados na unidade. Ali ordena o Senhor a sua bênção. Amém? Um marcador de Bíblia, uma gracinha. Então, você vai agora se levantar e você vai procurar a sua esposa de pastor. Amém? A bênção de Deus já está sobre a sua vida. Deus te abençoe, uma noite abençoada, um retorno para a sua casa abençoado, em nome de Jesus. Amém?